Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja abundantemente reinando na sua casa, na sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Prazer estarmos juntos novamente nesse domingo, dia do Senhor, dia de nós buscarmos a face de Deus. Nós não estamos com o nosso templo aberto, obviamente, lá na rua Padre Anchieta, mas nós estamos chegando até na sua casa. Que alegria enorme nós estarmos juntos, revendo você com muito carinho, com muito amor, e nós estamos juntos nesta manhã como escola bíblica e como dia do Senhor também. A Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós sabemos que Deus, Ele está de fato no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom esse tempo de escola bíblica dominical. Nós queremos convidá-los, que você chame a sua família, chame os seus filhos. É hora de nós prestarmos um culto. Nesse momento nós ficarmos com horário, esse horário específico que a igreja se reúne. Justamente aos domingos, 9 horas da manhã. Você não está na rua Padre Anchieta, mas a igreja está, portanto, na sua casa. E juntos nós vamos celebrar e nós vamos invocar o nome do Senhor. E obviamente Deus será glorificado para a glória e honra dele. Nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical neste domingo com uma banda que estará, portanto, apresentando, na verdade é uma orquestra. Esta orquestra é da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. E os irmãos, eles estão com a palavra nesse momento para trazer uma música Deus enviou. Não saia daí, fique aí, ouça, louve a Deus, adore. E na sequência, logo após a orquestra Adoradores, a nossa irmã missionária Juliele, ela que é missionária da nossa congregação Nova Jerusalém, da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, ela estará, portanto, trazendo uma palavra para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, uma palavra abençoada para o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.
Bom dia! Quanto tempo, né? É um prazer poder chegar aí à sua casa, levar a palavra de Deus para você e para a sua família. Então eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e sentar aí de maneira bem confortável para a gente estudar junto a palavra de Deus nessa manhã de escola dominical. O texto que nós vamos meditar está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículos de 10 a 17. Então, Lucas, capítulo 9, versículos de 10 a 17. Eu vou fazer a leitura e eu quero que você, então, acompanhe a leitura aí junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento. Pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Gostaria de fazer uma oração com você, para que Deus fale ao nosso coração. Pai bendito, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade que nós temos de ter essa escola dominical. De podermos, ó Deus, ter a Tua palavra diante dos nossos olhos e desejamos, ó Deus, que ela esteja dentro do nosso coração. Que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o pastor que conhece, acolhe e supre as suas ovelhas. Se a gente ler lá em Hebreus capítulo 13, no versículo 20, o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 4, ele diz que Jesus é o supremo pastor. O contexto que nós temos aqui, desse texto de Lucas que nós acabamos de ler, os discípulos de Jesus estavam voltando da missão que Jesus tinha dado a eles. Observe aí o versículo de número 1 e versículo de número 2. Diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E aí Jesus dá as diretrizes para eles, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam chegar nas cidades, como eles deveriam sair. E no versículo 10, que é o nosso texto base aí, vai dizer que ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então Jesus os manda, no versículo 1, para essa missão. E o versículo 10 vai dizer que eles estavam regressando, estavam voltando dessa missão. E o texto vai dizer que Jesus os toma consigo. E vai dizer que ele leva eles para uma cidade chamada Betsaida. Na verdade não era cidade porque o lugar estava deserto, então era a região da cidade de Betsaida. E Jesus então toma eles consigo e os leva.
Se a gente observar lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 31 e 32, vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer, eles não tinham tempo para descansar. E como eles tinham cumprido a missão que Jesus tinha dado a eles de pregar o reino, curar os enfermos, expulsar os demônios, e eles estavam voltando dessa missão, eles estavam cansados. E o texto, o mesmo texto aí que narra a multiplicação dos pães, só que lá em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, vai dizer que Jesus os toma consigo e os leva para esse lugar deserto, para que eles pudessem ter a oportunidade de descansar, para que eles pudessem comer de maneira mais tranquila. Esse é o contexto. Estavam retornando e agora Jesus os toma consigo e os leva para esse lugar deserto. Só que o texto vai dizer que antes mesmo, que eles imaginassem que estariam sozinhos, as pessoas, viram que eles entraram no barco e para onde eles estavam indo, eles por terra, e eles vão correndo para se encontrar com Jesus lá do outro lado. E o texto diz que as multidões então chegam onde eles estavam. A intenção deles era de ter um tempo de descanso, e de tranquilidade, mas isso não foi possível. As multidões, sabendo para onde eles iam, foram atrás e se achegaram a eles ali. O versículo de número 11 diz o seguinte: mas as multidões, ao saberem, seguiram. A continuação do 11 diz: acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade, então, de cura. E aí, então, a gente vai observar que Jesus, ao ver aquela multidão e conhecendo aquelas pessoas, conhecendo aquela multidão, conhecendo o íntimo de cada uma ali, eles sabiam que aquelas pessoas precisavam de serem acolhidas. E não afastadas, expulsas, mas sim acolhidas. Quando a gente, olhando lá em Marcos, no capítulo 6, que é o texto correlato que eu disse para vocês, no versículo 34, a palavra acolher aqui que Lucas usa, é usado por Marcos como compadeceu. Então, em Lucas vai dizer que Jesus, ele acolhe aquela multidão. Marcos vai dizer que Jesus se compadece daquela multidão. E aí a gente fica pensando, por quê? Por que Jesus se compadeceu? Por que Jesus acolheu? Por que Jesus então não pegou o barco e voltou para o outro lado e falou, não, aqui não tem jeito, tá cheio de gente, vamos ficar sozinhos, vamos voltar? Não, Jesus acolhe, Jesus abraça, Jesus traz consigo, aconchega aquela multidão. Marcos vai dizer que quando Jesus olha a multidão, ele se compadece dela. Lucas diz, ele acolhe, por quê? Porque eles eram ovelhas que não tinham pastor. Pareciam ovelhas que não tinham pastor. Como é uma ovelha que não tem pastor? A gente sabe que a ovelha ela necessita da presença do seu pastor, da condução do seu pastor o tempo todo. Ela precisa da direção do seu pastor para poder pastar, para poder ir às águas tranquilas, para se refrigerar. Elas precisam do seu pastor para as curar quando elas estão machucadas, feridas. E quando Jesus olhou para aquela multidão, ele viu que aquelas ovelhas estavam o quê? Como ovelhas que não têm pastor, perdidas, exaustas, feridas, famintas, totalmente carentes de acolhimento, de compaixão, E Jesus então as acolhe por isso. A gente sabe muito bem que na época de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, eles tinham muito a dizer às pessoas, darem ordens, acrescentavam até preceitos sobre a lei de Deus, mas o que faltava nessa religião era compaixão, era acolhimento. As ovelhas andaram bastante para poder estar onde Jesus estava. A gente fica pensando, quando a gente olha no dicionário, a gente vai ver o que significa acolher. Acolher significa receber alguém, hospedar.
O sinônimo de acolher é acomodar, abrigar, amparar, apoiar. E o antônimo, que é o oposto de acolher, é expulsar. Jesus, como supremo pastor, conhece as suas ovelhas, ele acolhe as suas ovelhas, e a gente vai ver que Jesus supre as suas ovelhas, justamente porque ele a conhece as ovelhas que pertencem a ele. Jesus sabe quais são as necessidades das suas ovelhas. E aí a gente fica pensando, como é que Jesus supre as necessidades das suas ovelhas? E a gente vai ver aqui mesmo no texto que Jesus ele supre a necessidade emocional daquelas ovelhas. Se elas saíram das suas casas, foram atrás de Jesus, andaram bastante para chegar lá, foram em multidões para lá, para estar com Jesus, é porque elas estavam carentes de um ensinamento, carentes de uma cura, carentes de um aconchego, carentes de um acolhimento. E é interessante que acolher também é hospedar. Saíram das suas casas, foram para um lugar deserto para serem hospedadas. Quando a gente pensa em hospedagem, a gente pensa no quê? Numa casa, né? Num lugar aconchegante. Se a gente vai pernoitar, a gente pensa no quê? Numa cama confortável, né? Quentinha. A gente pensa numa refeição, a gente pensa num cafezinho da tarde, a gente pensa em tudo isso. Isso é hospedar, não é simplesmente dizer, olha, entra aí, se vira e fica aí. Não, eu vou te hospedar, então eu vou te oferecer o quê? Aconchego, conforto, abrigo, vou te oferecer comida. Só que não. Essas ovelhas, elas estavam carentes de tudo isso, de serem hospedadas, de serem acolhidas, mas elas saem do conforto das suas casas e vão para um deserto. Porque, na verdade, se a gente olha para o deserto, a gente não vê nada, porque no deserto não tem nada. Mas, na verdade, se a gente olhar para aquele deserto que aquelas ovelhas estavam, para onde elas estavam indo, não tinha nada, mas, na verdade, tinha tudo. Porque não tinha comida, não tinha aconchego, não tinha uma cama, não tinha uma cadeira, não tinha um sofá, não tinha uma casa, não tinha nada disso. Mas naquele deserto tinha Jesus. E Jesus, por conhecer aquelas pessoas que estavam ali, sabia claramente que elas eram pessoas carentes da atenção de alguém que não olhasse simplesmente para o bolso delas, para o que elas poderiam oferecer, ou simplesmente as conhecesse. Jesus, ele olha para elas e sabe que elas precisavam de muito mais do que simplesmente uma cura. Elas precisavam de ouvir a respeito de algo que é além dessa vida aqui, e elas precisavam de aconchego. Então Jesus supre as necessidades das suas ovelhas de maneira emocional. Quando a gente está doente, quando a gente está enfermo, às vezes a gente ainda nem foi no pronto-socorro, ou às vezes é alguma coisa que não precisa ir ao hospital, a gente fica em casa. A gente precisa da medicação, a gente precisa sim do repouso, mas a gente também precisa do quê? De um carinho, de uma atenção de alguém que se importa conosco. Foram ao deserto para serem hospedadas, e a primeira coisa que uma pessoa, precisa, que está carente, de comida, às vezes está doente, o que ela precisa é de acolhimento. Por isso que é ruim quando nós vamos ao hospital e a gente está doente e a gente é maltratado ali. Porque a gente está ali para ser sarado, curado, atendido por um médico, por um profissional, sermos medicados, mas a gente também precisa de quê? De conforto nas palavras. A gente precisa que as pessoas que estão ali sintam a dor que a gente está sentindo, se compadeça de nós. E Jesus sabia disso. Jesus então acolhe aquela multidão. Jesus poderia muito bem dizer, nossa, agora não. Agora é o meu momento com os meus discípulos. Eles estão cansados, precisam descansar, precisam se alimentar. Agora é o momento nosso.
Mas não, Jesus não faz isso de forma alguma. E se a gente for observar, os primeiros que Jesus acolhe é os próprios discípulos. Porque lembra que eu disse para vocês, eles estavam voltando de uma missão. E a missão deles era proclamar o Evangelho, era libertar pessoas que estavam possessas de demônios e curar pessoas. E a gente sabe que tudo isso é desgastante. E se a gente observar o texto no versículo 3, Jesus fala coisas assim muito sérias e mostra a dureza da missão. Proclamar o Evangelho, a gente imagina que isso é algo maravilhoso. É maravilhoso proclamar o Evangelho, mas poucos entendem que isso é desgastante. Lidar com pessoas que estão fracas emocionalmente, pessoas que estão precisando de um conforto, de um conselho, de uma cura, de uma palavra. E Jesus, ele acolhe os seus próprios discípulos. E deixa uma palavra para os líderes, né, da igreja. Jesus é o supremo pastor dos seus pastores. Jesus, ele não pastoreia só a igreja, mas ele pastoreia o pastor da igreja. Ele estava pastoreando os seus discípulos, por isso que ele diz, olha, vamos nos retirar, não temos tempo para comer, vocês estão cansados, vamos nos retirar. E se a gente vê a dureza da missão que Jesus dá, a gente vê o quanto eles estavam exaustos fisicamente, mas também emocionalmente, carentes também de aconchego, né? Um acolhimento de Jesus. Olha o versículo 3, diz assim, e disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforjem, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Andaram muito, mas também tinham já antes de sair, Jesus diz, olha, não é para vocês ficarem preocupados com o próprio sustento. Vão. E pessoas vão hospedar vocês e eles vão alimentar vocês. As pessoas para quem vocês vão falar do Evangelho devem sustentar vocês. Imagina a preocupação. Nossa, será que alguma casa vai nos abrigar? Será que alguém vai nos receber? Será que nós vamos ter o que comer? Mas eles confiaram. Fizeram como Jesus havia dito. Foram sem 2 capas, foram sem alforje, foram sem dinheiro, foram sem pão, E eles foram sustentados. E o próprio Jesus vai dizer, olha, vai ter lugares que não vai receber vocês. Vai ter pessoas que não vão aceitar acolher vocês, mas não tem problema. Ao saírem dali, bata o pó e vai, como testemunho contra aquele lugar, ou aquela casa, ou aquela cidade, por não ter recebido a mensagem do reino de Deus. Gente, ser rejeitado não é fácil, não. Não sei se você já foi rejeitado na sua vida em algum momento. Mas imagina quantos nãos aqueles discípulos de Jesus receberam. E quando eles voltam, regressam, Jesus sabe que eles estavam carentes de serem acolhidos também. E os primeiros que ele acolhe os seus discípulos. E depois então Jesus traçando um plano aí para que eles pudessem descansar e serem acolhidos e poderem se alimentar de maneira tranquila, a gente vai ver então que a multidão chega e não dá tempo de nada. E Jesus diz, olha, vamos lá, força. Essa multidão é como ovelhas que não têm pastor. Vamos pastorear essas ovelhas. E Jesus então acolhe aquelas multidões que foram até Jesus, carentes de forma emocional, mas também extremamente necessitadas espiritualmente. Então Jesus, o pastor que conhece, acolhe, supre as suas ovelhas emocionalmente e espiritualmente. E é interessante a gente observar que a maioria das pessoas que vão atrás de cura,
que foram atrás de Jesus de cura, foram atrás de Jesus por causa, às vezes, até do pão, porque ele vai multiplicar uma outra vez, depois dessa primeira vez, ou vão atrás de Jesus para ouvir palavras boas. A minoria é que tinha consciência que eles tinham necessidade espiritual. Mas eu não disse? Jesus é o supremo pastor e ele conhece as necessidades das suas ovelhas. Elas precisavam de um acolhimento, mas elas também precisavam muito de uma palavra espiritual. E o texto vai dizer no versículo 11 aí, diz aqui: mas as multidões, ao saberem, seguiram, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Falar a respeito do reino de Deus. Como eu disse, é a minoria que tem consciência da sua necessidade espiritual. Vivemos tempos de necessidades físicas, pessoas enfermas, pessoas preocupadas com a vida financeira, mas poucas pessoas param para pensar: opa, peraí, eu preciso alimentar fisicamente, mas eu também preciso de alimento espiritual. E Jesus, ele não fala algo que alivia a fome só naquele momento. Ele trata com as suas ovelhas e ele vai ali suprir uma necessidade espiritual. E é algo que a própria palavra de Deus vai dizer. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, João, relatando a multiplicação dos pães também, a primeira multiplicação dos pães, vai dizer que estava perto da Páscoa. E o que é Páscoa? E ele depois, no capítulo 6 ainda, ele vai dizer que ele é o pão da vida, que dá a vida, né, às ovelhas. E então a gente vai ver Jesus então pregando a respeito do reino. Nós, ovelhas de Jesus, temos necessidades emocionais e Jesus supre essas nossas necessidades, mas nós também temos necessidade espiritual. Ouvir a respeito do reino e ouvir de novo e lembrar e ser relembrado aos nossos corações, porque a realidade do reino é algo maravilhoso e é algo eterno. Eterno. Quando Deus nos alimenta e nos dá a graça de conhecer o pão da vida que é Jesus, nós temos a vida eterna. E Jesus está ali para suprir as necessidades que eram passageiras, corriqueiras, diárias, mas também uma necessidade eterna, né? E a única forma da gente realmente ser suprido dessa forma é conhecer a respeito do reino. Lucas, no capítulo 17, no versículo de número 21, versículo 20, vai dizer assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus então apresenta uma realidade para as suas ovelhas, de que o reino de Deus está dentro de nós. É verdade que vivemos já o reino, mas na verdade, de fato, de verdade, a gente só vai viver quando Cristo voltar. Mas não é um reino espiritual? Então já podemos desfrutar desse reino? Claro que sim. O que nos conforta nos momentos de dor, de tristeza, de enfermidade e de tudo mais, se não é a esperança da vida eterna? Se não é a esperança da volta de Jesus? Gente, a nossa vida aqui ela é passageira e ela é cheia de dificuldades, de tribulação e de problemas. E se a nossa vida se resumir apenas isso daqui, nós somos os mais infelizes, como diz o apóstolo Paulo. Mas não, a nossa vida não se resume aqui e agora apenas. Temos necessidades aqui e agora, mas Jesus vem para suprir uma necessidade eterna, nos apresentando o Rei, que é Ele mesmo, que deu a vida dele por nós na cruz, e aquele que nele crê tem a vida eterna. Não terá, já tem, já pode sonhar, esperar, almejar e ter esperança de que um dia Cristo vai voltar para nos buscar.
E aí a gente fica observando, né? Jesus supre a necessidade emocional das suas ovelhas, Jesus supre a necessidade espiritual e Jesus também supre a necessidade física das suas ovelhas. O texto no versículo 11 vai dizer que ele pregou a respeito do reino e ele socorria os que tinham necessidade de cura. Qual é a cura para o mundo? A gente vê, a gente busca nos noticiários a notícia de que foi inventada a vacina contra o Covid-19. A gente sonha acordar e ver, olha, tem um remédio que foi descoberto e ele é eficaz contra o Covid-19. Gente, todas as nossas necessidades, inclusive as físicas e as curas, ela vem primeiro de Deus. Deus deu a graça ao homem, capacidade, inteligência, para que ele pudesse desenvolver a medicina. Devemos usar a medicina, é bênção de Deus. Não é, Deus vai me curar, não vou tomar remédio, não vou me cuidar. Não, devemos nos cuidar sim, devemos experimentar aquilo que Deus tem dado à humanidade, a inteligência, a sabedoria, para os médicos. Mas acima de tudo e acima dos médicos, acima da palavra da medicina, está Jesus, que é o médico dos médicos. Com certeza, e inúmeras vezes, Jesus curou enfermidades que ninguém pôde curar. O próprio Lucas, que era um médico, ele relata curas de, por exemplo, aquela mulher que por 12 anos vinha buscando uma cura e não havia conseguido ainda. Tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nada, mas bastou ela crer que se tocasse nas vestes de Jesus ela ficaria curada. Ela foi curada. Devemos usar a medicina, mas acima de tudo devemos confiar em Deus. E Deus não é limitado pela medicina. A medicina é limitada, pode ser limitada por Deus, mas Deus está acima dela. E Deus pode curar, mesmo quando a respeito da medicina nós recebemos a informação, não há cura. Para Deus há. Deus pode todas as coisas. E o texto vai dizer que Jesus socorria aqueles que tinham necessidade de cura. Marcos vai dizer que Jesus curava os que tinham necessidade de cura. Ele sarava as suas enfermidades. Mas essa era a única necessidade física que aquelas ovelhas perdidas estavam procurando ali em Jesus? Não. O texto vai dizer que já findando o dia, já terminando aquele dia, os seus discípulos o procuram e dizem: Senhor, despede as multidões, dizem para eles que por hoje basta, não vai mais ensinar mais nada, que eles podem ir embora, para que eles possam, passando pelas aldeias, pelos campos, eles possam então se hospedar e possam também se alimentar. E aí o texto vai dizer que Jesus diz: não, elas vieram ser hospedadas no deserto, elas vieram ser acolhidas no deserto, eu sou capaz de suprir emocionalmente elas, sou capaz de suprir espiritualmente, eu tenho a capacidade de curar e também de alimentar fisicamente. Olhe para o texto, versículo 12. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Os outros evangelhos mesmo, quando fala a respeito dessa mesma passagem, vai dizer que eles foram atrás para saber o que eles tinham de comida ali. E o texto lá de João 6, versículo 9, diz que tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Gente, o que é 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 homens? Fora as mulheres e as crianças. Isso não é nada, era a comida de uma pessoa só.
Eu imagino que ele não pensou assim, vou lá e vou repartir o meu lanchinho. Não, ele levou para ele. E é tão interessante a gente ver o desespero dessa multidão, a carência dessa multidão, porque eles, em outras oportunidades, com certeza já tinham ouvido Jesus. E a gente sabe, eles já sabiam que o sermão de Jesus não demorava 1 hora só. Não, passava um dia inteiro falando, ensinando, explicando, e eles saíram de casa e não pensaram. O único que pensou que poderia ficar com fome no final daquele dia foi esse rapaz, que João vai dizer que era um rapaz. Ele levou 5 pães e 2 peixes. E aí a gente vê os discípulos preocupados. E eu tenho certeza que hoje, muitos pais de famílias, muitas pessoas donas de empresa, muitos funcionários de empresas estão preocupados com o alimento de cada dia, com o sustento de cada dia, porque o momento que nós vivemos é totalmente atípico. Eu acho que nós nunca vivemos, a nossa geração nunca viveu uma situação dessa. E a gente sabe que temos que ficar em casa, mas tem uma consequência tudo isso. A gente sabe muito bem que tem muitas pessoas que estão tendo seus salários reduzidos, outras pessoas estão sendo mandadas embora, e a gente sabe também que tem outras pessoas que trabalham por conta e que não têm tido a oportunidade de oferecer o seu trabalho e receber por esse trabalho. Os discípulos também estavam numa situação muito difícil. E eles, sendo pastores também junto com Jesus dessas ovelhas, se preocupam: Senhor, deixa eles ir embora. Nós não temos com que alimentá-los. E Jesus diz: olha, vocês mesmos vão alimentar. Imagine a ansiedade, a preocupação deles naquele momento. O que nós vamos fazer? E descobrem então, vão atrás e descobrem que tinha uma pessoa, um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus diz: olha, entrega a mim, põe nas minhas mãos. E isso eu quero deixar para você. Às vezes o que você tem agora não é muito. Às vezes o que você tem agora é pouco. Mas quando nós colocamos o nosso pouco nas mãos de Deus, a gente vê a multiplicação, a gente vê o milagre acontecer. A dificuldade é que muitas vezes, quando nós temos pouco, o que passa na nossa cabeça é que nós temos que reter tudo, porque senão vai faltar. E Jesus diz não. Você já parou para pensar no sentimento daquele menino, daquele rapaz, quando os discípulos pediram o que ele tinha? Imagino eu que ele já estava sonhando em comer aqueles pães e comer aqueles peixes. Com certeza, depois de um dia inteiro de pregação, de palavra, de palestra, de cura e de tudo mais, ele também estava com fome. Mas o que ele faz? Ele entrega. E olha o que o texto diz. Versículo de número 15. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. O que aquele rapaz fez? Entregou nas mãos de Jesus a sua única refeição, para, pela fé, então poder alimentar todos que estavam ali. Meu querido, se você crê em Jesus, se você tem sido acolhido por Jesus, se você conhece a respeito do reino de Deus, a vida eterna através de Jesus, você também tem que crer que Jesus, o Supremo Pastor, é quem supre as nossas necessidades físicas. Se você tem saúde ou se você tem um trabalho, Deus tem abençoado para que isso aconteça. É bênção de Deus. Entregue o seu pouco. E eu gostaria até mesmo de usar o exemplo lá no Velho Testamento. Na primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de 8 a 24. A gente vai ver o exemplo aí de Elias e a viúva de Sarepta.
O povo de Israel, a nação de Israel, estava passando por uma grande seca e por isso também uma grande fome. Deus que já havia alimentado então o profeta Elias lá no ribeiro, ele bebia daquela água, os corvos vinham, traziam pão e carne, a fonte secou, ele poderia ter ficado preocupado. Deus falou para ele o quê? Vai até Sarepta. Sarepta nem faz parte do povo de Israel, nem faz parte da nação de Israel, era em Sidom, lá em cima. E o Senhor diz para Elias: Elias, vai, porque eu ordenei a uma viúva que te sustente, e você vai ser sustentado por ela até eu mandar a chuva novamente. Eu gostaria de ler alguns versículos lá que diz o seguinte: Elias disse, para a mulher, quando ele chega a Sarepta e ele vê aquela mulher na porta da cidade pegando ali alguns gravetos para acender um fogo, ele diz para ela: olha, eu quero água, você pode trazer água para mim? Ela vai lá, pega a água, leva para Elias, e aí Elias fala algo forte e que ia testar aquela mulher com certeza. Ele diz: olha, eu quero que você agora faz um pão. Não precisa ser grande coisa não, que caiba na sua mão. É uma refeição. Faz e traz para mim. E o texto aqui de 1 Reis 17 vai dizer que ela diz: mas Senhor, o único bocado que eu tenho lá dá uma última refeição para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Nós não temos outra saída, não dá para fazer um para o Senhor. Eu fazer para o Senhor, eu vou ficar sem. Só que ele diz para ela o seguinte: Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. É necessário crer, é necessário fé. A quem Elias representava ali naquele momento? Ele era um profeta de Deus, tinha sido mandado ali por Deus para ser sustentado por aquela mulher. E pela graça de Deus, ela também foi sustentada por Deus. Ela mesma disse que comeria esse último bocado e morreria. Mas Deus tinha o propósito de sustentar Elias, mas também de abençoar a casa daquela mulher. E ela, pela fé, fez o que o profeta disse. E a palavra de Deus diz que a farinha não faltou. O azeite não acabou. E aquela casa foi sustentada pela graça de Deus até o dia que Deus fez chover novamente. Meu querido, Deus é muito maior do que as nossas necessidades. E se existe alguém que pode suprir, é Jesus. Porque Ele nos conhece, Ele nos acolhe e Ele supre. Supre de maneira emocional, Ele supre de maneira espiritual e Ele supre também as nossas necessidades físicas, nos curando quando é da vontade dEle e nos sustentando diariamente pela sua graça. Pegue o pouco que você tem e consagre a Deus. O texto aqui, voltando em Lucas, vai dizer que Jesus, erguendo aqueles pães e aqueles peixes, Ele deu graças a Deus, reconhecendo que se tinha aquilo ali, é porque Deus havia providenciado. E Deus, pela sua graça, multiplicou aqueles pães e aqueles peixes para suprir a necessidade daquela multidão, que era de alimento. Qual é a sua necessidade?
Jesus pode suprir. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que você possa se sentir acolhido por Jesus e que você creia que Ele é poderoso para suprir cada uma das suas necessidades. Que Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus.